Quinta-feira passada, agora aconteceu algo muito especial. Deus nos deu uma palavra sobre criatividade que vem dos céus. Na verdade, foi uma semana Deus falando em meu coração sobre isso, sobre aquilo que será a minha e a sua realidade nos próximos anos, amém? Porque o que é criatividade? É a capacidade de criar coisas novas, nunca antes criadas, amém? E com base naquilo que foi ministrado quinta-feira passada, aqui agora, o que Deus tem nos anunciado profeticamente, é que este será um tempo, ou seria um tempo, onde Ele liberaria sobre o povo de Deus, sobre o povo dele, sobre nós, sobre a igreja, criatividade. E o porquê que isso é importante para nós? Porque nós estamos debaixo de promessas, nós estamos debaixo de palavras proféticas, acerca daquilo que nós viveremos em dias difíceis. O tempo é de retração, mas vocês vão expandir, vocês vão avançar, e a pergunta que se faz é como? Como isso irá acontecer? Como eu vou aumentar o meu faturamento, se todos estão diminuindo? Como eu vou conseguir vender, se ninguém está vendendo nada? Como eu vou ser promovido, ou promovida, se na empresa onde eu trabalho todos estão sendo mandados embora? E aí Deus tem nos anunciado, profeticamente, de que Ele nos daria ideias, e essas ideias permitiriam que o povo dele saísse à frente do mundo. Ou seja, funcionário ou não, empresário ou não, profeticamente Deus nos anunciou que nós estaríamos recebendo ideias inovadoras, que permitiriam, não apenas que você avançasse, que você conquistasse, mas que os propósitos de Deus fossem executados na terra, nessa geração. Só que criatividade tem a ver também com inteligência, diga inteligência. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Consegue olhar para alguém próximo a você e dizer para ele, por incrível que pareça, Deus pode fazer eu e você pessoas inteligentes. Esse será o tempo, amados. Eu queria que você que tem o hábito de anotasse, amém? Coloca a data, porque essa é uma palavra profética liberada sobre a tua vida, amém? Essa palavra tem a ver com aquilo que vai acontecer logo, não é com aquilo que vai acontecer num futuro distante. Não, eu acredito que esse é o tempo da igreja avançar, da igreja romper, da igreja realizar, da igreja fazer aquilo que ninguém fez até hoje. E eu vou te falar que essas ideias, essa criatividade, essa inteligência incomum, tem a ver até com o ambiente eclesiástico. Ou seja, muitos começarão a pregar de maneira diferente. Muitos começarão a fazer coisas que ativarão o sobrenatural de Deus que nunca ninguém fez. São coisas que Deus colocará dentro de nós, são coisas que o próprio Deus irá nos dar, que nos permitirá, que nos habilitará a realizar aquilo que está no coração de Deus para esses dias. Isso tem a ver com você, se você é a igreja, amém? Não tem a ver apenas com os teus negócios, ainda que tenham a ver com os teus negócios. Não tem a ver ainda que apenas com o seu sustento, mas tem a ver com os interesses do reino, tem a ver com os interesses de Deus, com aquilo que o próprio Deus quer realizar em nossa geração. E para que os planos de Deus sejam realizados na terra, Ele vai usar pessoas que receberão as suas ideias, que serão capacitadas de maneira sobrenatural, que vai ser difícil as demais pessoas não identificarem que é algo de sobrenatural sobre a vida desses. A própria Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E quando nós somos usados por Deus na terra, a própria Bíblia diz que as nossas obras precisam glorificar o nome do nosso Deus. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer na tua vida permitirá
que multidões conheçam o teu Deus, muitas vezes sem você ter que abrir a boca. Aquilo que Deus vai fazer nos teus negócios, permitirá que os teus funcionários conheçam a Deus, não porque você lê um salmo de manhã, mas por aquilo que você vive como prática e realidade. Há algo de Deus por vir, há algo de Deus para acontecer. Tudo que você precisa fazer é confiar, crer e estar pronto. Tudo bem ou não? Diga confiar, crer e estar pronto. E à medida que Deus ia me dando essa palavra sobre criatividade, Ele foi me dando as bases bíblicas para isso. E na verdade, amados, a Bíblia começa com criatividade. Tudo bem? Falamos aqui quinta-feira passada, eu preciso passar pela palavra de quinta. Amém? A palavra de hoje é uma extensão do que foi ministrado quinta-feira passada. Tudo bem, igreja? Estão comigo ou não? Então essa extensão é necessária para que você entenda o todo. Então quando você pega Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e aí Deus começa a criar. Aquilo que você vê como comum hoje, o sol e a lua, a natureza, não havia, não existia. Deus criou todas as coisas em seus mínimos detalhes. Você crê que Deus criou o corpo humano? Então o mais íntimo do corpo humano, aquilo que a biomedicina estuda, aquilo que a medicina, aquilo que a ciência estuda, Deus criou em seus micro detalhes, com toda a sua criatividade. E aí a Bíblia nos mostra que Deus criou o homem dotado de criatividade. Foi assim, não foi? Quando Deus traz os animais a Adão, Ele diz o que para Adão? Dá nome para os bichos. E aquilo que nós conhecemos hoje como cachorro, foi Adão que pôs o nome. Tudo bem? Ah, pastor, mas coisa fácil, hein? Cachorro, zebra, fácil porque existe. Quando não existe, se faz necessário criatividade. E Deus disse que esse seria um tempo em que Ele nos daria ideias que ninguém ainda teve. Tudo bem? Isso significa dizer que essas ideias permitirão que muita gente, povo de Deus, ganhe muito dinheiro nos próximos anos. E esses dinheiros, ou esses recursos, não existirão apenas para o teu sustento, mas para bancar o avanço do reino. Amém? Deus vai fazer tanta coisa acontecer através dessas ideias, que as igrejas terão recursos. Eu não falo só da nossa realidade, amém? Eu posso falar da nossa realidade por aquilo que nós conhecemos, mas eu creio que isso não vai acontecer só no Bola de Neve. Eu creio que à medida que os últimos dias chegam, à medida que a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, que este evangelho do reino seria pregado em testemunha a todas as gentes, e então viria o fim. Então nós sabemos que além de um grande derramar do Espírito Santo, haverá um grande avanço da igreja, pregando o evangelho por todos os lugares. E esse avanço terá como respaldo recursos de empresários que estão recebendo ideias e que estarão patrocinando esse avanço. Então haverá um mover de Deus trazendo recursos para que a igreja consiga realizar aquilo que ela precisa realizar. A igreja vai conseguir realizar aquilo que ela foi chamada para realizar. E isso tem a ver com você sim, porque tem a ver com o teu sustento, que através do teu sustento, você pode auxiliar o reino, auxiliar a obra. Então se prepara, porque novas ideias vão surgir. Amém? E o que é a criatividade? Essa criatividade fala daquilo que é novo, não daquilo que é remodelado, não daquilo que foi feito há 50 anos atrás, e que hoje ninguém conhece, mas vem alguém que conhece e muda o desenho, muda o formato, muda a cor e agora apresenta como algo novo. Não é algo retrô que o Senhor vai fazer. Deus vai fazer coisas novas através de você. Você consegue declarar isso para algumas pessoas próximas a você?
Deus vai fazer coisas novas nesta geração, através da tua vida. Fala para Ele, Deus vai te dar ideias novas, que ninguém ainda teve. Ideias para os negócios, ideias no local onde você trabalha, porque bons funcionários são os funcionários que trazem soluções. A empresa está afundando, mas Deus te dá uma ideia para tirar ela dali. E quando você apresenta essa ideia, você sabe que foi Deus quem te deu essa ideia. A realidade daquele lugar muda. Então deixa eu te falar uma coisa, nós já recebemos uma palavra que esse seria o melhor ano das nossas vidas. Quem crê diz amém. Agora me diz uma coisa, será que você vai ficar sentado na cadeira só esperando a promoção? Será que você vai ficar sentado na tua cadeira do teu escritório, na tua empresa, sem fazer nada, esperando o cliente te ligar? Não! Deus vai te encher de ideias, e essas ideias permitirão que você trabalhe menos e ganhe mais. Diga, trabalhar menos, ganhar mais. Dessa vocês gostou, tem irmão quase sapateando no altar. Eu acredito nisso, amados, eu creio nisso, eu vou te dar base para isso. Pastor não está louco, não. Não ainda. Por quê? Deus falou que esse vai ser o melhor ano da minha vida. E agora eu vou sentar e esperar. Como assim? Você vai acordar cedo, você vai buscar Deus, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai jejuar, você vai buscar a direção de Deus, e Deus vai te dar as ideias. Você vai estar trabalhando, orando, Senhor, eu creio no que foi pregado, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu creio no que foi liberado, mas como é que vai ser isso? Aí Deus começa a te mostrar, e aí a revelação, amém? A revelação de Deus faz com que aquilo que foi liberado nos céus se torne realidade hoje. Tudo bem? Porque se Deus falou, Ele vai fazer. Se é algo de Deus, se é algo que está por vir, se é algo que tem a ver com a nossa realidade, isso vai acontecer. Amém? Então Deus tem dito, um tempo de criatividade, um tempo de coisas novas. Só que a criatividade tem em sua base também muita inteligência. E a Bíblia diz que nos dias de Daniel, Deus fez de Daniel e dos seus 3 outros amigos 10 vezes mais sábios do que todos os astrólogos e magos que haviam na Babilônia. Repete comigo, amados, 10 vezes mais sábios, ou 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais capazes. E sabe o que significa a palavra douto? Ouça isso. Douto, aquele que tem conhecimento excessivo, ou seja, aquele que é muito inteligente. Fala para o teu irmão, é só Deus. Só Deus. Aquele que tem conhecimento excessivo sobre uma ou muitas coisas, ou seja, tem gente que é limitada, mas ela tem aquele limite, ela tem aquele quadrado, e nesse quadrado Deus vai fazer essa pessoa alguém excelente no seu ramo de atividade. Só que essa pessoa pensa em uma coisa, e outras pessoas têm a capacidade, que é Deus quem dá, de pensar em muitas outras coisas. Tudo bem? Então douto é aquele que tem conhecimento em excesso sobre uma ou muitas coisas. Erudito, ou quem é muito instruído. E hoje meu filho perguntou para mim, o que é douto, pai? Eu expliquei para ele, ele desceu aqui para a mãe e falou, eu sou douto. A criança, ela absorve, ela recebe de maneira muito melhor do que você. Porque eu estou falando para você que Deus vai te fazer um homem 10 vezes mais inteligente do que os teus companheiros profissionais. Que Deus vai fazer de você um homem 10 vezes mais inteligente que os teus concorrentes. E você está com a tua boca fechada, rapaz. Você não está recebendo essa palavra. Você não está entendendo o que Deus está anunciando. Você não está crendo no que Deus está falando. 10 vezes mais sábio,
10 vezes mais douto, 10 vezes mais capaz, 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais capaz. E isso vai fazer a diferença na tua vida. Isso vai fazer a diferença. Porque enquanto no mundo tudo se copia, se recria, você sai na frente com coisas novas, com ideias novas, com sabedoria que você não sabe de onde está vindo. É você pensando, puxa, mas como que ninguém pensou nisso ainda? E Deus vai falar para você, porque eu reservei para você. Puxa, mas era tão simples. Ninguém pensou. Não, está reservado para você. Você consegue procurar alguém que creia aí próximo a você e dizer para ele que Deus tem coisas especiais reservados para ele ou para ela? Sabe qual é o problema da igreja nesses dias? Muitos estão acomodados no básico. Tem muito crente vivendo o básico. Tem muito crente que vive o básico porque não crê, porque não rompe em fé, porque não acredita no que Deus está anunciando, porque ouve a palavra, volta para cá sem absorver nada. E Deus está dizendo para você, eu vou fazer de você alguém 10 vezes mais capaz. Eu não duvido disso. Eu não duvido que essa vai ser a realidade desses dias da igreja. Porque eu fiquei pensando esses dias em casa, meu Deus, mas como é que a igreja vai avançar tanto assim? Olha o cenário. E Deus tem falado, criatividade, ideias novas. Vocês não conseguem imaginar o que eu vou fazer para vocês, ou através de vocês. É um liberar de Deus, é um soprar de Deus, é algo que Deus vai fazer, eu não sei como, mas Ele vai fazer. Essas ideias, essa inteligência, essa capacidade não será comum. Não será comum. Então, além de abençoar a tua casa, além de abençoar o reino, essa capacidade também vai servir para que as pessoas conheçam o teu Deus, porque todas elas vão falar, puxa, mas peraí, ele? Ah não, alguma coisa especial está sobre a vida dele. É verdade, é o meu Deus. Então, Deus quer abençoar a tua casa, abençoar o reino, trazendo recursos para o reino, e salvar multidões através daquilo que o povo dele vai viver. E aí você olha para a história. A Bíblia não fala que enquanto o povo de Israel avançava com Josué, as outras cidades, os outros povos tinham medo do povo de Israel. Ouviam falar, ouviam dizer acerca do que acontecia através daquele povo, como que o Deus de Israel era poderoso. E quando a arca foi colocada dentro do templo de Dagon, que os moradores daquela cidade foram envergonhados, quando a arca de Deus foi colocada em frente ao Deus deles. Por quê? Que os outros povos temem o nosso Deus, não porque conhecem o nosso Deus, mas por aquilo que conhecem através de nós, através do povo de Deus. Ou seja, aquilo que o povo de Deus vive na terra, revela quem é o seu Deus. Diga: aquilo que eu viver nessa terra, nos próximos anos, irá revelar o meu Deus, irá revelar o poder do meu Deus, que está sobre a minha vida. Só se você crê, aplauda ao Senhor por isso então. É aquilo que você vai viver. E eu não estou exagerando, porque se você é filho de Deus, se você é embaixador do reino dos céus na terra, se você é como o próprio Jason, olha, eu estou pensando aqui em John Jones. O próprio Jason disse aqui,
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Meu irmão, se você é isso, no mínimo você anda diferente na terra. No mínimo. Se você entende, se você tem a tua identidade do reino, se você conhece a tua identidade, no mínimo a tua mentalidade precisa ser diferente. As coisas não aconteceram ainda, mas Deus está fazendo. Eu sou cidadão dos céus. Eu sou cidadão do reino, eu ando nessa terra. Eu tenho encontrado as minhas dificuldades, mas eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir. Tudo bem, amados? Então aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 17, acompanha comigo. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Entenda isso, igreja. A Bíblia está dizendo que Deus fez desses 4 jovens 10 vezes mais inteligentes do que todos os astrólogos, do que todos os magos que haviam na Babilônia. E o que significa Babilônia para nós hoje? O mundo em que vivemos. A própria Babilônia fala ou tipifica a nossa realidade como mundo, onde moramos, onde vivemos. Um culto pagão, culto a demônios, lugar corrompido, pervertido, estragado. E era exatamente num cenário como esse que esses 4 jovens estavam vivendo. E detalhe, como cativos. Eles estavam ali como escravos, mas foram escolhidos por sua beleza, colocados diante do rei, preparados para viver diante do rei. Mas Deus olha para esses 4 jovens e faz deles pessoas incomuns na Babilônia. Agora para e pensa um pouco. O que Deus não pode fazer nesses dias através da igreja? Aí você fala, porque o diabo está destruindo tudo. Mal sabe ele, Deus já está à frente. Deus já está à frente. As pessoas estão achando, mas tudo bem, o mundo jaz o maligno, não estou falando nada contrário. Mas enquanto as trevas pensam estar vencendo, pensam estar destruindo alguma coisa, Deus está preparando um povo. Deus está preparando um povo, e esse povo vai surpreender o inferno. Amém? Um povo cheio de inteligência, cheio de capacidade, cheio de ideias, criatividade. É isso que vai acontecer, meu irmão. Deus não vai ser surpreendido, o inferno será surpreendido. Deus não será surpreendido, o inferno será surpreendido. Deus está no controle, Deus está no controle, e tudo que está no coração de Deus será realizado através de você. O que Deus tem planejado para esses dias, o que Deus tem planejado para esses dias, será realizado através de cada um de nós, através de você, através dos teus filhos, através da tua família. Os planos de Deus serão realizados pela igreja nesses dias. Oh! Deus não perdeu o controle, amados. Deus está trabalhando, Deus está preparando, profeticamente anunciando o que vai acontecer.
Por que Deus anuncia profeticamente? Para que você esteja atento aos sinais, para que você esteja pronto, preparado, para quando Ele te chamar, para quando Ele fizer a obra, você identificar: puxa, não é que Deus falou mesmo? Olha aí o caminho, olha aí as portas sendo abertas, olha aí as coisas acontecendo, e você vai falar: puxa, é só Deus mesmo, só Deus para fazer o que Ele tem anunciado, amados. E agora entenda isso: nunca houve na Babilônia jovens que causassem tanto como esses jovens. O primeiro acontecimento que registra os 3 amigos de Daniel, fala que esses 3 homens, ou esses 3 jovens, não quiseram se dobrar a imagem que Nabucodonosor tinha construído. Eles não aceitaram aquilo, eles não se dobraram, eles não se contaminaram, e aí eles foram jogados aonde, amados? Na fornalha. E nunca na história da Babilônia alguém havia conseguido fazer o que aconteceu com esses 3 jovens. Acompanha comigo. Olha o que diz a Bíblia aqui. Daniel 3:24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. O que acontece aqui, amados? Algo assustadoramente incomum estava acontecendo. E se você meditar um pouco sobre isso, você vai perceber que foi Deus quem permitiu que eles estivessem ali. Foi Deus quem colocou esses 4 jovens na Babilônia. E foi Deus quem os colocou exatamente nesse lugar, para que toda a Babilônia conhecesse o poder de Deus. Nós não lançamos 3 homens na fornalha? Eu estou vendo 4. E a Bíblia, nos versículos anteriores, falam que o fogo era tão intenso, que as pessoas que iam jogar próximo à fornalha também se queimavam, também caíam, também morriam. Mas os filhos de Deus, os servos do Deus Altíssimo, estavam andando com uma 4ª pessoa, que a Bíblia não diz, mas muito provavelmente era Jesus. E olha o que o rei diz para esses: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Pô, valeu a pena, hein? Não se dobrar ao meu Deus, teu Deus é maior. Fala para o teu irmão: o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior, Ele sempre estará à frente, Ele sempre estará no controle, Ele sempre saberá o que fazer, na hora certa, no momento certo. Ele é Deus, Ele é Deus, sempre saberá o que fazer. E sabe o que acontece, amados? Não para aí. O que aconteceu foi algo tão especial, tão nunca antes visto na história daquele país, daquela nação, que o próprio rei fez um decreto. O próprio rei fez um decreto para que todas as demais nações
não blasfemassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Escuta, versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este, não há outro Deus que possa fazer o que ele fez, em outras palavras, não há. E olha que esse rei tinha lá os seus deuses ainda. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Eles prosperam ali. Por que eles prosperam ali? Porque algo incomum estava sobre a vida deles. O rei identificou isso, a nação toda identificou isso. Por quê? Porque o Deus deles estava no controle absoluto, soberano de todos os acontecimentos. E aí você fala: Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Tudo bem? Deus não se esqueceu de você. Deus tem um plano para te abençoar. Deus tem trabalhado, as coisas estão acontecendo. Muito em breve você vai ver coisas assim, coisas assustadoras acontecendo na tua vida e através da tua vida. Eu acredito que esse é o tempo. Esse é o tempo. Por que será que Deus fez desses 4 jovens 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais capazes, 10 vezes mais inteligentes? Por que será? Porque Deus tinha um plano. Deus não olhou para ele e disse: eu vou dar 10 vezes mais, vai. Você acha que é isso? Você acha que Deus trabalha assim, sem noção? Deus tinha um plano. Para aqueles dias, Deus tinha um plano. E dentro do plano de Deus, esses homens precisariam ser capazes. E a boa notícia é que dentro do plano de Deus para esta geração, a igreja precisa ser capaz. Mas não é uma capacidade que esteja próxima a alguém bom no mundo. 10 vezes mais. Por que é exagerado? Eu pensei nisso também hoje. Por que teria que ser exagerado? Por quê? Para que não tenham dúvida. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus vai fazer coisas nesse tempo excessivas, extravagantes, não porque você é o cara ou a mina, porque Deus deseja, através da tua vida, se revelar ao mundo. Ou seja, há propósito nisso. Então, quando Deus olha para esses jovens e os capacita de maneira sobrenatural, Deus sabia que através dessa condição, a Babilônia conheceria o poder de Deus revelado em 4 jovens. Agora, se através de 4 jovens a Babilônia foi já impactada por vários acontecimentos desse livro, tente imaginar o que uma geração pode viver se uma igreja for levantada debaixo dessa palavra. Tenta imaginar o que pode acontecer na tua família. Tenta imaginar o que pode acontecer nos teus negócios. Tenta imaginar o que pode acontecer lá onde você trabalha. Tenta imaginar o que pode acontecer na tua faculdade, irmão. Tenta imaginar o que Deus pode fazer através de você. E Ele o fará. Ele o fará. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Isso tem a ver com o plano de Deus para esta geração. Eu não estou sonhando alto, não. Eu estou crendo no que Deus tem anunciado. E o que eu estou crendo, eu estou passando à igreja. Sabe quantas palavras eu demorei para escrever essa palavra hoje no meu escritório?
Eu escrevi antes 2 palavras. Escrevi uma palavra, olhei. Quem sabe daqui a uns anos. Aí eu falei, não é isso, está difícil hoje, hein, Senhor, me ajuda. Então tá bom, é essa, segunda palavra, vamos embora. Escrevi a palavra, bases bíblicas, textos, uma palavra poderosa. Eu falei, é essa. Deus falou, não. Aí Deus falou, é isso. E o interessante, quando nós saímos da igreja quinta-feira, eu falei para a pastora, que vontade de pregar essa palavra de novo, domingo, porque é isso, sobre a criatividade. Eu falei, não vou fazer isso. Você acha que eu vou repetir palavras? Tá louco. É fiel mesmo. Mas era como se Deus estivesse insistindo, amados. Amém? É como se Deus estivesse insistindo, é isso, cabeção, fala isso para eles. Você ficou aqui 3, 4 horas insistindo naquilo que você quer, não é isso que eu tenho, só estende de quinta. Toma mais uma base, vai. É isso. É isso, amados, é isso, entenda isso. É tempo da igreja fazer o que ninguém fez até hoje. E isso em todos os segmentos, isso nas artes, isso na moda, isso nos negócios, isso na economia, isso na política. Por quê? Porque faz parte do plano de Deus levantar a igreja em todos os segmentos da sociedade, em todos os segmentos. Aí você fala, pô, mas no meu segmento não há espaço. Ah, sim! E é esse monte de político sendo caçado, que para mim está só no começo. Lembra que eu disse aqui? Vai sobrar vaga para muita gente. Na política, nas empresas. Talvez você vai mandar currículo para Odebrecht, vão te ligar. Para ser um executivo honesto. Que não vai aceitar nem pagar e nem receber propina. Você sabia o que Deus vai fazer? Camaro Correia, tá tudo aí, ó. Daqui a pouco essas empresas estão divulgando nas igrejas, vão pedir para colocar algo na porta, assim, ó. Há vagas. Então, se Deus está limpando, muito lugar vai ficar vago, muito lugar vai ter que ser preenchido. Vai saber onde Deus vai te colocar. Então, Deus está mexendo com a estrutura da nação, amados. O que você precisa crer e entender. Porque eu falo, crer tudo bem, na fé você crê, amém, Deus vai fazer. Mas é só você abrir os teus olhos que você vai perceber que Deus está mexendo em todas as camadas. Todas as camadas. Aí você fala, pô, na moda, uma grande casa em São Paulo que vendia alta moda foi fechada por sonegação de impostos. Esses dias passou uma notícia de que a indústria que mais polui o ecossistema é a indústria da moda. Quem viu essa matéria? Quem viu essa matéria? O que significa dizer? Que Deus vai levantar pessoas com ideias que vai poluir menos. E aí ninguém pensou nisso, você pensou. E aí você vai começar a vir na igreja com segurança. Difícil você entender isso ou receber isso, mas Deus vai fazer isso. Pode marcar, ainda bem que grava tudo. Quando isso acontecer, você me fala, tá bom? Tempo do povo de Deus realizar obras que ninguém ainda realizou. Tempo do povo de Deus criar coisas que ninguém ainda criou. Amados, a própria Bíblia diz que haveria um momento na história em que Deus procuraria na terra pessoas que tivessem fé. Fé. Lucas 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Onde estão os que estão crendo? Porque Deus tem procurado eles. A gente fala, pô, Deus procura verdadeiros adoradores, mas Deus tem procurado pessoas que creem, pessoas que estão crendo, pessoas que estão recebendo a palavra. Não é uma nova doutrina, não é a doutrina da prosperidade. Quem é ovelha minha sabe que eu nem sou de pregar muito sobre isso, mas é o que Deus quer fazer nesses dias. Colocar os seus filhos em lugares estratégicos. Mas tem que haver fé. Amém? Para que você possa ser usado não só
nesses ramos de atividades, como também na igreja. Como já disse aqui, eu acredito sim num novo som no altar, uma nova maneira de fazer louvor e adoração, um novo formato de culto, e não para chamar pessoas, não é isso, é coisas novas que Deus estará fazendo. Você vai começar a ver que as coisas vão começar a mudar, irmão, presta atenção nisso, tudo tende a mudar, muita coisa tende a mudar, e essa mudança não vem para pior, essa mudança vem para melhor, vem para revelar a novidade de Deus, vem para revelar aquilo que é fresco de Deus, aquilo que não é copiado, mas aquilo que é novo, não é copiado. Puxa, eu já vi alguém fazendo isso lá na nação tal, não, coisas que o próprio Deus irá fazer. O próprio Deus irá fazer coisas novas que irão acontecer, e essas coisas novas irão revelar quem é Deus. Aí você fala, mas Deus gosta disso. Pô, se gosta. Puxa, o que Deus fez quando libertou o povo do Egito? Mandou pragas, mandou uma, mandou duas, mandou três. E um detalhe que você nunca pensou talvez, é que no final das pragas, quando Deus fala com Moisés e Arão, sabe o que ele fala? Que ele iria endurecer o coração de Faraó. Por quê? Para dificultar. Por quê? Para que o plano de Deus fosse pleno, para que chegasse até a última praga, a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos, para que toda a nação do Egito soubesse quem era o Deus daquele povo. Então Deus tem maneiras de se expor, amém? Deus tem maneiras de se expor, e nesses dias é prosperando você. Nesses dias é te dotando de uma capacidade incomum, para que você consiga ter uma saída, tá? Em meio à crise, em meio à retração, Ele vai te dar saída. Puxa, você vai olhar para o céu e falar, obrigado, Senhor. Pode aplaudir ao Senhor se você crê. Atos 19:11. Olha o que diz aí, irmão. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Se eu fosse você, eu já estaria com a minha mão para cima e dizendo, Senhor, através das minhas mãos, coisas extraordinárias vão acontecer. Eu te dou um tempo para isso. Feche os teus olhos, levanta as suas mãos e comece a orar. Comece a declarar, Senhor, eu creio que através das minhas mãos, que através da minha vida, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias podem acontecer. Eu creio, eu escolho crer, eu escolho acreditar, porque se Ele fez através de Paulo, Ele pode fazer através de você também. Basta você crer, basta você confiar, basta acreditar. Através da tua vida uma geração pode ser impactada, através da tua vida a história da tua família pode mudar completamente. Através da tua vida, novos negócios podem surgir, que essa geração não conhece, ideias novas, coisas novas, extraordinárias, incomuns, além do comum, além do normal, podem acontecer, e Deus deseja fazer isso através das tuas mãos. Você pode ser esse canal, você pode ser esse instrumento, tudo que você precisa é crer. Entenda isso, amados, a Bíblia está dizendo que Deus fazia coisas extraordinárias na terra, através de Paulo. Aí você fala, puxa pastor, mas espera aí, Paulo expulsava os demônios, Paulo curava os enfermos, sim, e nós não mudamos a nossa fé aqui, amém? Nós vamos expulsar demônios, nós vamos curar enfermos, sim.
Mas o que Deus deseja fazer nesses dias é alcançar todas as camadas da sociedade. Como que um empresário de sucesso vai te ouvir, se você não sabe nem o que você fala? Por maiores que sejam os problemas dele, dentro de casa, talvez no casamento, talvez com os filhos, como que Deus vai fazer você chegar lá? Te dotando de capacidade sobrenatural. É o quanto você adquire de conhecimento, é o quão sábio você é, são as suas palavras, sim, é unção, tudo vem de Deus, mas é o quanto Deus te capacitou para estar ali, para estar lá, alcançando pessoas que talvez são mais difíceis de serem alcançadas. Tudo bem? Então a Bíblia está dizendo que Deus, pelas mãos de um homem, fazia coisas extraordinárias. Esse é o tempo. Esse é o tempo de, através de você, Deus fazer coisas extraordinárias. Não importa onde, não importa como, mas importa que essa é a vontade do Senhor. E se essa é a vontade do Senhor, se você estiver disposta a viver a vontade de Deus, sonhar os sonhos de Deus, isso vai acontecer na tua vida, amém? Porque nós falamos tanto sobre crer. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidar, diga fé, e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Tudo. Eles estavam aqui admirados pela figueira que Jesus secou, amém? Instantaneamente, imediatamente. Era como se Jesus estivesse dizendo: mas vocês estão admirados por causa disso? O que Jesus queria? Levá-los a um nível mais alto de fé. Por quê? Porque esses homens, discípulos, futuros apóstolos, assim que Jesus voltasse para o céu, amém? Subisse aos céus após a ressurreição, eles seriam os instrumentos. Eles curariam os enfermos, eles expulsariam os demônios, eles falariam com as autoridades. Então o que Deus queria? Que a fé desses homens fosse aumentada. Eles precisavam sair daquela condição básica. Diz para o teu irmão: nós também precisamos. Olha o que acontece no livro de Atos. Tudo bem? Não precisa abrir, mas Atos capítulo 4, versículo 13. Quando esses discípulos, Pedro e João, diante das autoridades, no Sinédrio, foram presos porque haviam curado um enfermo, um coxo, na porta do templo. Olha o que é dito acerca desses homens, amados. Então eles quem? As autoridades, o Sinédrio, os fariseus, os saduceus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, tudo bem? E o título da palavra de hoje é 10 vezes mais doutos. A Bíblia está dizendo que eles não tinham conhecimento nenhum, informação nenhuma, capacidade nenhuma aos olhos dos homens. Informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque eles não só tinham que curar enfermos, eles também tinham que saber lidar com as autoridades. Tudo bem, igreja? Não era só curar o coxo. Aquilo que Deus faria através da vida dos apóstolos era: vocês vão cuidar desde o mendigo, tudo bem ou não? Desde o mendigo até as mais altas autoridades.
Vocês têm que saber falar com aquele e vocês têm que saber falar com esses. Você está entendendo isso? E aí você vai falar de Jesus numa oportunidade na tua empresa. E aí você vai gaguejar diante do chefe. Não, Deus te colocou ali. Deus vai falar através de você. Então eles curaram. Olha como isso é interessante, amados. Eles curaram o coxo na porta do templo. Foram presos. E agora as autoridades, as mais altas autoridades daquela época estavam maravilhadas, porque ouviam esses homens falar. Esses jovens escolheram firmemente não se contaminar. E esse era o segredo desses jovens. Mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio aos manjares, ao vinho, a Bíblia diz que esses jovens escolheram não se contaminar. Então aqui onde nós estamos lendo que Deus os escolheu, que Deus os capacitou, que Deus deu a eles, ou fez deles jovens 10 vezes mais do que todos os magos e astrólogos e tal. Antes disso, o posicionamento desses jovens chamou a atenção de Deus. Quem entende isso? Em meio a tanta gente se corrompendo, em meio a tantos cristãos dando mau testemunho, esse é o tempo onde Deus vai garimpar e vai escolher quem pode viver essa palavra. Eu queria que você fizesse para si mesmo essa pergunta: você está pronto para viver 10 vezes mais? Porque quem vai viver isso não são pessoas envolvidas com corrupção, porque de corrupção o Brasil já está cheio. Tudo bem? Quem são esses que vão executar as ideias de Deus nesses dias? Os que não querem se contaminar. Em outras palavras, amados, quanto mais limpo você estiver, mais usado por Deus você será. Quanto mais em ordem estiver a tua casa, e não falo de perfeição, amém? Todos nós temos defeitos, cada um está no momento dessa caminhada, tudo bem ou não? Mas quanto mais em ordem estiver a tua vida, mais fácil será Deus te usar, mais fácil será você receber essa porção. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai fazer isso, assim como eu também tenho certeza de que Deus não vai fazer isso na vida de qualquer um. Por quê? Como é que Deus vai fazer isso na vida de alguém que vive no pecado? Para aumentar o escândalo para o evangelho? Não. Deus vai procurar na terra pessoas que possam receber os seus planos. Tudo bem? Ah, pastor, mas eu estou num processo ainda. Amém. Então vai pondo tua vida em ordem, porque Deus deseja poder contar com você, tá? Eu não negociaria nada deste mundo com aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então diga 10 vezes mais sábio. É o que Deus quer fazer na tua vida. Mas para isso, posicionamento. Leia comigo aí Daniel 1:8. Eu amo esse texto, porque esse versículo 8, ele é a base para o teu sucesso. Todas as vezes que Deus encontra pessoas que escolheram não se contaminar, para fazer a vontade de Deus, para agradar o coração de Deus, Deus coloca essas pessoas em lugares estratégicos. Amém? Aí você fala: puxa, mas Sadraque, Mesaque, Abidnego foram prósperos, Daniel também, foram honrados, enriqueceram na Babilônia. Por quê? Porque a raiz da história deles fala de 4 jovens
que não eram contaminados. Porque é importante você entender isso, presta atenção. Porque haverá situações aqui em que você vai olhar para a pessoa e falar: meu, como é que pode? Deus ama mais ele do que eu? Tudo bem? Por que Deus faz isso na vida dele? Por que Deus prospera tanto ele? Porque Deus conhece o coração dele e conhece o teu coração. Pegou essa ou não? Guarda isso só. Você vai começar a perceber coisas acontecendo. Você vai: opa, peraí, existe uma diferença. Daniel decidiu, assentou no seu coração. Qual que decidiu? Assentou, resolveu, escolheu. Ele fez a escolha dele no começo da história. Tudo bem? Assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ó, chefe, nós não queremos nos contaminar. E qual que era a contaminação aqui? A alimentação pagã. Os manjares do rei tinham a ver com uma alimentação pagã, uma cultura diferente. O vinho, mesma coisa. Eles sabiam que para o povo hebreu tudo aquilo era incompatível com a cultura deles, com a fé deles. Então o que eles fazem? Eles rejeitam. Então, se você é alguém que crê no que foi liberado hoje aqui, se você acredita que Deus pode fazer de você um homem, de você uma mulher 10 vezes mais douto, 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais capaz, que através de você Deus pode e quer realizar coisas extraordinárias na terra, é importante que você decida hoje. Hoje. Não é amanhã, não é o mês que vem, porque essa palavra profética não é para daqui 5 anos, 10 anos. Esse é o tempo. Esse é o tempo em que Deus vai fazer coisas excepcionais, extraordinárias. Mas você precisa se decidir. É você dizer para Deus: Senhor, eu quero abrir mão disso, eu quero abrir mão daquilo, eu sei que tudo isso é incompatível. É posicionamento hoje. Entende isso? Pergunta para o teu irmão: você está entendendo? Fecha os teus olhos.